Boa noite, amada igreja. Antes de orar, eu queria só dizer que é um grande prazer, com grande alegria e uma honra para nós podermos estar aqui, né, nessa noite, poder comemorar com os irmãos essa bênção alcançada, né? E estamos muito felizes por poder retornar aqui ao Macapá, ver cada um dos irmãos que nós estávamos com muita saudade, do abraço apertado, caloroso de cada um, e dizer que mais uma vez é uma honra estar aqui. Vamos orar? Oremos. Pai amado, nós te louvamos, Pai, glorificamos o teu nome, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui te adorando, Pai, podendo meditar na tua palavra, Senhor. Pai amado, que nesse momento teu Espírito Santo, Pai, possa estar presente em nosso meio, Senhor, e que a palavra dessa noite, Pai, venha falar com cada um de nós, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, não mais como entramos, Senhor, mas revestidos, Pai, pelo teu poder, Pai, pela tua unção, Senhor. Abençoa, Pai, a mensagem dessa noite, Pai, que tudo que venha a ser falado seja para louvor, honra e glória do teu nome, Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Realmente é um motivo de muita alegria. Estou contendo aqui as lágrimas, realmente, a emoção, porque passei muitos momentos de felicidade aqui. Mas vamos pregar a palavra do Senhor. Nós sabemos que nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, é um Deus soberano, e que Ele sabe todas as coisas e está no controle de tudo. Então tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito, tem um motivo. Deus está sabendo, Deus está no controle de todas as situações. Muitas vezes nós, como cristãos, passamos por momentos difíceis, momentos que às vezes nós não entendemos, e até chegamos a nos perguntar: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que está sendo assim? Mas lembre-se sempre, Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito para tudo e para todas as coisas. Mesmo quando estamos passando por momentos de tribulação e não conseguimos compreender, Deus sabe o porquê que Ele está fazendo isso. Pelos relatos bíblicos, muitos homens de Deus, fiéis, usados, servos do Senhor, passaram por momentos difíceis, e Deus permitiu que ele passasse por esses momentos de tribulações, mas que ao final dessas dificuldades, ao final dessas tribulações, o nome do Senhor era exaltado, e ainda continua sendo. Um exemplo bíblico foi quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles viviam na Babilônia sob o governo de Nabucodonosor, e aquele rei que não era crente em Deus, ele faz uma estátua de escultura e manda que todos os moradores que viviam debaixo do seu reinado, quando tocasse sua trombeta, tinham que se prostrar e adorar aquela imagem. E aqueles 3 homens de Deus, 3 servos, quando tocava a trombeta, eles não se dobravam. E a punição para aqueles que não adorassem aquela estátua seriam mortos, lançados em uma fornalha de fogo. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não estar fazendo isso, se dobrando a outro Deus, porque eles criam no Deus vivo, e nós devemos adorar só esse Deus, não a outro, passaram por um momento de grande tribulação. Quando denunciaram ele ao rei, o rei chama os 3: por que vocês não se dobram? Por que vocês não se prostram, meu Deus? E deu uma oportunidade. Eu vou dar uma chance para vocês. Se vocês agora se disporem a se dobrar perante o meu Deus, estão perdoados. Mas os 3 amigos falaram: não, nós não vamos nos prostrar à sua imagem. Nós adoramos ao Deus vivo, ao Deus criador do céu e da terra. E ele fala: pois vocês vão ser jogados. E ele na fornalha de fogo. E eles falaram: você pode nos jogar, mas o nosso Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da tua fornalha. E se Ele não quiser nos livrar, também não vamos nos dobrar ao teu Deus. Então aquele rei
contrariado, enfurecido, manda aquecer 7 vezes mais aquela fornalha e manda os soldados lançarem Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. E o fogo estava tão quente que aqueles soldados, só de encostarem, morreram, todos queimados. Mas depois que eles estavam lá dentro, o rei Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha e começa a ver os 3 jovens soltos, caminhando por dentro daquele fogo. E diz que via um quarto homem, que era a imagem do próprio Filho de Deus, que os protegia. E eles saíram ilesos daquela fornalha. Passaram por um grande momento de tribulação, de dificuldade. Mas o final de tudo foi a glória de Deus. Porque o próprio rei Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois Ele é o Deus vivo que protege o seu povo. Eu conheci um testemunho de um homem, trazendo para os nossos tempos, que alguns aqui conhecem, é o Serjão. Esse homem se converteu e ele sentiu o chamado de viver intensamente a obra de Deus. Tinha negócios, trabalho, largou tudo para servir a Cristo. E ele foi chamado para pregar o Evangelho nas tribos indígenas, a povos que mal tinham contato com o homem branco, com o homem, totalmente isolado. Chegavam de avião e adentraram. E ele largou tudo, deixou os seus propósitos e foi servir a Cristo naquela comunidade. E através da vida dele, Deus fez grande obra. Tribos com mais de 1000 índios se converteram. Conseguiu ganhar várias tribos para Cristo. Muitos conseguiram ouvir o nome de Jesus através daquele homem. Mas certa vez ele fazia atividade física, uma corrida de manhã com a sua esposa, sente uma palpitação no peito. Para, descansa, melhora. Não, vou continuar. Continua a corrida. Mais um pouco, a palpitação volta mais forte. Então resolveram parar. Aquele homem teve que procurar um médico e foram a uma cidade mais próxima. E de lá fizeram o primeiro exame. Já tem que ir para São Paulo. Ele vai ter que fazer uma cirurgia às pressas. E ele ficou sem entender. Meu Deus, sou teu servo, estou aqui dentro, estava com todo o meu planejamento de pregação nas tribos, de visitação, de culto, toda a minha agenda feita. Agora o Senhor me tira daqui e eu estou aqui doente, numa mesa de cirurgia, podendo morrer, passando risco de vida. Momento de tribulação, grande momento de dificuldade na vida daquele homem. Mas ele entendeu e lembrou: Deus tem um propósito para eu estar aqui. Se Ele me tirou de onde eu estava pregando a palavra dele, Deus tinha um propósito. E aquele homem fez a cirurgia e teve que ficar em observação por 20 a 30 dias dentro daquele hospital. Então ele pensou: não, se eu estou aqui, eu sou chamado para pregar o Evangelho a toda criatura. E se eu estou aqui dentro, eu vou pregar o Evangelho de Cristo. E ele começou a pregar nos corredores daqueles hospitais. E Deus foi glorificado ali. Se converteu um médico, um enfermeiro, um paciente, uma esposa de um paciente. No total de 5 pessoas entregaram sua vida a Cristo durante aquele tempo. Deus tinha um propósito para ele sair de onde ele estava e estar naquele lugar. E no final da tribulação, da dificuldade que ele passou, o nome de Deus foi glorificado. Deus tem propósito para tudo. Assim também, como em uma época, que é nesse texto que nós vamos trabalhar hoje à noite, os irmãos podem abrir no livro de Atos 16, a partir do versículo 6, e permanecer no livro de Atos com as suas Bíblias abertas. É um conto de Paulo e Silas, um relato de um acontecimento que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo, para quem não sabe, era um missionário de Deus, um homem que antes perseguia a igreja de Cristo, tinha olho de cristão. Depois se converte, tem um encontro com Cristo e agora passa a ser um missionário da palavra do Senhor Jesus Cristo.
Então ele ia percorrendo, viajando, implantando igrejas, pregando a palavra, levando o nome de Jesus. E aqui nesse relato nós vamos ver uma dessas viagens de Paulo, o que aconteceu e como também eles passaram por um grande momento de tribulação, mas como também nós vamos poder perceber como Deus, conhecendo tudo, sabendo tudo e no controle de tudo aquilo que estava acontecendo naquele local. Então Atos 16, a partir do versículo 6. Amém? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Então o que nós começamos a perceber, Paulo queria ir para pregar a palavra na Ásia, e ali ele diz que foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. De alguma maneira ele foi impedido pelo Espírito Santo. Então, não, agora vamos para Bitínia. Foi o propósito dele, vamos pregar lá. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mais uma vez, ele quis ir para outro local e o Espírito Santo não permitiu. Então foram para uma cidade e ali dormiram, e à noite sobreveio uma visão a Paulo de um homem que falava vindo da Macedônia, entendendo que da Macedônia, para ajudar. Então naquele momento Paulo percebe, Deus está querendo que eu vá pregar na Macedônia. Até aí tudo bem. Então ele só mudou o destino dele sem entender, mas entendeu que o propósito de Deus era que ele continuasse. Então vamos lá, Atos 16 até o 25. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas ao chegar na cidade de Filipos, cidade da Macedônia. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samatrócia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias lá. Então eles chegaram ao destino que eles queriam, na Macedônia, em Filipos, onde ele entendia que Deus queria que eles estivessem lá. E o que foi que agora aconteceu lá? No versículo 16: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, se já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha o que aconteceu. Chegando Paulo a Filipos, ele encontra uma jovem possessa de espírito de adivinhador, que dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, pessoas exploravam aquela mulher e ganhavam dinheiro em cima das adivinhações dela. E ela seguindo Paulo, então Paulo vai lá, repreende, expulsa esse espírito adivinhador, esse demônio que ela tinha, e o espírito saiu. E o que aconteceu? 19: vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança de lucro, já que ele expulsou o demônio dela, então ela não ia mais poder adivinhar e não ia dar mais lucro para o seu senhor. Agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça
à presença das autoridades e levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então Paulo, pela sua missão, ia pregar na Ásia, pregar a palavra, tranquilo, não tinha problema nenhum. Quando entende que recebe a revelação do Senhor para pregar na Macedônia, mais especificadamente na cidade de Filipos, e ao chegar lá pregando e anunciando o Evangelho, o que aconteceu com ele? Foi preso, açoitado em praça pública com muitas varadas, posteriormente lançado na prisão, e ainda prenderam seus pés no tronco. Isso é um momento de tribulação na vida dele? Sim, muita tribulação, muita aflição, muita dificuldade. Quem de nós aqui queremos passar por uma situação dessa? E o que poderia Paulo pensar? Meu Deus, eu estou servindo, faz a vontade de Deus e agora estou passando por isso? Lembre-se, Deus estava no controle, Deus tinha um propósito, Deus sabe todas as coisas. Continuando, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Glória a Deus. Paulo açoitado, preso, com todo o motivo de estar reclamando, murmurando e reclamando, não fez isso. O que foi que ele fez? Cantava, orava, glorificando a Deus, e todos ali escutavam, porque ele cantava alto. De repente, o que é que vem? Deus ouve essa oração, esse louvor, recebe, manda um terremoto, e aquela cadeia que estava em segurança máxima, com o carcereiro segurando lá com toda a segurança para que ninguém escapasse, se abre, as algemas caem e estão livres. E agora o que acontece no versículo 27? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo nesse momento poderia estar saindo correndo e nem se importar com aquele carcereiro, botou ele na cadeia. Mas Paulo, quando viu que aquele homem ia se matar, fala: opa, para, estamos aqui. Quiser aprender de novo, pode aprender, nós estamos todos aqui, não precisa você fazer mal nenhum contra a sua vida. Então o que acontece com a vida daquele carcereiro? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus. Depois de uma grande tribulação de Paulo e Silas naquela cidade, aquele carcereiro se converte de ver o Deus que Paulo e Silas serviam, a maneira que eles tinham fé e confiavam no Senhor. E ele se converteu, ele
e a sua casa. Sabe o que é que isso significou? A partir daquela conversão, meus irmãos, nasce a igreja de Filipos, que posteriormente Paulo ia mandar cartas aos Filipenses, um livro que hoje é referência para a nossa fé. Uma igreja que foi fiel e cresceu, e que depois colaborou com Cristo e que cresceu. Ali surgiu a igreja de Filipos para a glória de Deus. Passou por dificuldade, passou por tribulação, mas após isso a glória de Deus foi vista naquele local. E assim também é na vida de cada um de nós. E eu quis falar sobre isso essa noite, como alguns que já conhecem a história dessa igreja aqui no Macapá, que tudo começou aqui, como já falaram o pastor, o irmão Alberto, com muitas dificuldades e tribulações. Tinha-se um tempo aqui no Macapá, os irmãos se reuniam, né? Mas depois foi tomada a decisão de que não seria sustentável, que não ia dar mais para continuar. Então aqueles irmãos ficaram tristes, tribulados, passaram por dificuldades. Aparece o irmão Domingos, sem ministério, e eu lembrei, impedido pelo Espírito Santo de estar pregando na Ásia, Paulo, né? Então impedido de estar anunciando, estava sem missão, estava sem igreja. Vai lá no espetinho do irmão Zé Maria, que também está hoje aqui presente, e começa a conversar. O irmão Zé Maria, meu irmão está sem ministério e tal. E começa a nascer um vínculo ali. E os irmãos aqui passando por dificuldade. O irmão Domingo também passando por uma tribulação. Mas no final de tudo isso, Deus tinha um propósito, meus irmãos. Um propósito bem maior do que nós imaginávamos que pudesse ter. Hoje estamos aqui inaugurando esse templo. Mas de toda essa tribulação, de toda essa dificuldade que aconteceu, Deus sabia o que estava fazendo. Deus estava no controle de tudo. E o grande propósito era a glória do nome dele, era a expansão do nome dele por todos esses povoados, por todo esse Macapá. Hoje nós já vemos muitos frutos. Até como antes de vir aqui, já uma pedra fundamental de um novo templo já a partir desse. Para a glória de Deus. Deus estava querendo reavivar, mexer. O jeito que estava com dificuldade, não estava frutificando, a igreja estava diminuindo, esfriando. E Deus faz alguns servos passarem por momentos de tribulação, de dificuldade, junta, une, e para a glória do nome dele, por um propósito dele, está estabelecida hoje aqui um templo bem maior do que tinha. E o mais importante, não é parede, cerâmica, telha, madeira, mas vidas novas adorando o Senhor. Quando eu comecei a pregar, eu fico muito feliz e emocionado, porque aqui eu presenciei pessoas se convertendo a Cristo. No Santa Helena, Paulo César, me lembra a conversão dele. O irmão Raimundo, bem aqui, que ele está lá atrás, levante a mão, irmão. Se converteu a Cristo bem aqui. Estava tomada até, né? E se converteu bem aqui. Está ali firme no Senhor. Irmão Antônio Veras também no mesmo dia com ele. E vi conversões de muitas pessoas. Bem que o irmão Fabiano, jovem, aqui o Mateus, tá, que já louvou o Senhor. E agora eu vejo esse povo louvando e adorando o seu Deus. Tinha um propósito para isso, meus irmãos. A expansão desse reino. A palavra dele agora chegando a Barreiro, Santa Helena, Mexeriqueira, Apicum. E quantas pessoas ouvindo do nome de Jesus Cristo, tendo salvação e conversão, e agora passando a ser coabitantes do céu, moradores do céu, para a glória de Deus, reunindo agora para adorar e glorificar o nome do Senhor. Isso é só o começo. Deus tem muito mais. Deus só quer que nós possamos nos dispor ao seu serviço, à sua obra. O privilégio nosso, privilégio meu, de eu estar tendo a oportunidade de pregar o Evangelho, de ser um instrumento de Deus
para a vida dessas pessoas. Um instrumento de Deus. E é só isso que temos que fazer. Muitos momentos bons, felizes, com a nossa turma do MED, nas caminhadas pelas trilhas, nas matas, as onças que apareciam, tudo, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus, que é nosso propósito. Hoje está estabelecida essa igreja. E hoje nós podemos ver a reunião de adoradores aqui. Nós podemos ver adoradores se reunindo para adorar o nome de Deus. Podemos ver aqui pessoas discipulando, dando crescimento espiritual àqueles novos convertidos. E estamos vendo pessoas já começando a se dispor, recém-convertidos, a pregarem e anunciarem o nome de Jesus, entendendo ao chamado de Deus e de por todo mundo e pregue o Evangelho para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos dar glória a Deus. E hoje está aqui, Igreja do Macapá, para a honra e glória